Nos vídeos passados, nós falamos sobre a regra do produto, a regra da soma e o princípio da inclusão e exclusão. No vídeo de hoje, nós vamos fazer exercícios desses conteúdos para fixar os conhecimentos. Então, para ficar craque nesse assunto, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. A nossa primeira questão é a seguinte. Um exame de múltipla escolha ele tem 10 questões e há 4 respostas disponíveis para cada questão. Por exemplo, A, B, C ou D. Sendo assim, responda. Quantas maneiras um estudante pode responder as questões se ele responder todas as questões? Quer dizer, quantas soluções possíveis tem para essas 10 questões? E qual que é a resposta? Se ele respondeu todas as questões, então eu tenho 10 questões. Em cada questão, eu tenho 4 possibilidades, O A, o B, o C ou o D. Então, na primeira questão, eu vou ter 4 possibilidades, na segunda, 4, na terceira, 4, na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e na 10ª. Em todas elas, eu vou ter 4 possibilidades. Então, qual que vai ser a resposta? Pela regra do produto, vai ser 4 elevado a 10. E se o estudante puder deixar questões em branco? Quer dizer, além das 4 possibilidades, A, B, C ou D, ele pode escolher não responder a questão. Nesse caso, quantas possibilidades eu tenho? Para esse caso, o raciocínio vai ser o mesmo. Só que ao invés de 4 possibilidades, eu vou ter 5 possibilidades, que vai ser o A, o B, o C, o D e o não responder, Então, para cada uma das 10 posições, eu vou ter 5 possibilidades. 5 para a primeira questão, 5 para a segunda, para a terceira e até a 10ª. Então a resposta vai ser 5 elevado a 10. A nossa próxima questão é a seguinte. Quantas cadeias de bits de comprimento 6 ou menos são possíveis? Como é que eu resolvo essa questão? Vamos pensar o seguinte. Se ele fala que são cadeias de tamanho 6 ou menos, como é que eu resolvo? Se a questão fosse somente uma cadeia de 6 bits, a resposta era muito fácil. Era 2 elevado à sexta, porque eu teria 6 posições, cada uma tinha 2 possibilidades, utilizando a regra do produto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 2 elevado à sexta. Mas o problema é que ele fala que são 6 ou menos. Então, se são 6 ou menos, pode ser 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou até que eu posso considerar o zero. Então, seguindo o mesmo raciocínio, se eu tenho uma cadeia de bits tamanho 6, a resposta vai ser 2 na sexta. Se for tamanho 5, 2 na quinta. Se for de tamanho 4, 2 na quarta. Se for de tamanho 3, 2 na terceira. Se for de tamanho 2, 2 na segunda. De tamanho 1, 2 elevado a 1. E de tamanho 0, 2 elevado a 0. E qual que vai ser a resposta? Vai ser a soma de tudo. Vai ser 2 na sexta, mais 2 na quinta, mais 2 na quarta, mais 2 na terceira, mais 2 na segunda, mais 2 na primeira, mais 2 elevado a 0, que é 1. Esse 2 elevado a 0 é porque eu estou considerando que existem cadeias de tamanho 0. Mas se eu não considerasse isso, eu pararia no 2 elevado a 1. Se você está gostando desse vídeo de exercícios sobre análise combinatória, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O nosso próximo exercício é o seguinte. Quantos números entre 100 e 999, incluindo esse número, existem? Item A. São divisíveis por 7. Quer dizer, quantos números entre 100 e 999 são divisíveis por 7? Como é que eu resolvo essa questão? Primeiro, eu tenho que saber quantos números existem entre 100 e 999, incluindo esse último. A resposta vai ser 999 menos 100 mais 1, que vai dar 900. Por que eu somei mais 1? Porque eu falei que eu estou incluindo o último, então eu estou incluindo 999. Então, nesse caso, eu vou ter 900 números. E tanto 100 quanto 999, eles não são divisíveis por 7. Sendo assim, para resolver essa questão é fácil. Basta eu pegar o 900, que é o tamanho desse conjunto, e dividir por 7. A resposta vai dar 128,57.
Aí eu arredondo para baixo e a resposta então vai ser 128. Quer dizer, existem 128 números divisíveis por 7 entre 100 e 999, inclusive. Item B. Quantos desses são ímpares? Nesse caso é até mais fácil. Por quê? Porque se existem 900 números entre 100 e 999, o primeiro é par e o último é ímpar. Quer dizer, os dois extremos não são pares, nem os dois extremos são ímpares. Então, nesse caso, se eu tenho 900 números, saber aqueles que são ímpares é exatamente saber aqueles que são pares. Por quê? Porque eu vou ter a metade de pares e a metade de ímpares. Então, basta eu pegar 900 e dividir por 2. E a resposta vai ser 450. Quer dizer, desses 900 números entre 100 e 999, a metade deles, isto é, 450, é par e a outra metade, os outros 450, são ímpares. E o item C. Quantos têm os 3 dígitos iguais? Quer dizer, por exemplo, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 e 999. Então, quantos têm os 3 dígitos iguais? Basta somar. Vão ser 9, quer dizer, o 111, 222, 333 até o 999. E agora um pouco mais difícil. O item D. Quantos desses não são divisíveis por 4? Para responder essa pergunta, o que eu faço? Eu vejo todo mundo menos aqueles que são divisíveis por 4. E a subtração de todo mundo dos 900 menos aqueles que são divisíveis por 4 vai dar minha resposta. E quantos que são divisíveis por 4? Basta eu pegar 900 dividido por 4, que vai dar 225. Então, qual que vai ser a minha resposta? Vai ser 900, que é o número total de elementos, menos 225, que vai dar 675 elementos que não são divisíveis por 4. E o item é, são divisíveis por 3 ou por 4. Quer dizer, quantos daqueles 900 são divisíveis por 3 ou por 4? Nesse caso, é um pouquinho mais difícil. Por quê? Observe que eu estou usando o ou, né? Se eu estou usando o ou, a priori eu vou usar a regra da soma. Quer dizer, pegar aqueles que são divisíveis por 3 e depois aqueles que são divisíveis por 4, somando os dois. Então, quantos são divisíveis por 3? Eu vou pegar lá 900 dividido por 3, que vai dar 300. E quantos que são divisíveis por 4? Vai ser 900 dividido por 4. Nós até calculamos isso no exemplo passado, que vai dar 225. O problema nesse caso é que eu não posso somar o 300 mais o 225. Por quê? Porque existem aqueles números que são divisíveis tanto por 3 quanto por 4, que são os números que são divisíveis por 12. Então, para responder essa pergunta, eu vou ter que usar o princípio da inclusão e exclusão que nós vimos no vídeo passado. Então, a resposta vai ser 300, que é o número dos elementos que são divisíveis por 3, mais 225, que são o número de elementos que são divisíveis por 2, menos 75, que é o número de elementos divisíveis por 12. Como é que eu calculei 75? Porque 900 dividido por 12 vai dar 75. Então, a minha resposta vai ser 525 menos 75, que vai dar 450. Por coincidência, deu a metade dos elementos, né? E agora o item F. Não são divisíveis por 3 nem por 4. Como é que eu descubro quantos números entre 100 e 999 não são divisíveis nem por 3 nem por 4? Parece difícil, mas é fácil. Por quê? Porque eu já calculei no exemplo anterior todos aqueles que são divisíveis por 3 e por 4. E a resposta deu 450, quer dizer, metade dos elementos são divisíveis por 3 e por 4. Então, quantos que não são divisíveis nem por 3 nem por 4? A outra metade, quer dizer, os outros 450. Então, a resposta vai ser 900, menos 450, que é a resposta daqueles que são divisíveis por um ou pelo outro, por 3 ou por 4, que vai dar 450. E o item G? São divisíveis por 3, mas não por 4. Qual que vai ser a resposta? Vai ser todo mundo que é divisível por 3, que são quantos? São 300, que a gente calculou antes, 900 dividido por 3, menos aqueles que não são divisíveis por 4. Mas se eles já são divisíveis por 3, então qual que vai ser a resposta? Vai ser 300, que são aqueles que são divisíveis por 3, menos aqueles que são por 3 e 4. Quantos
são divisíveis por 3 e 4? Nós já calculamos antes, que é 75. É o mesmo número daqueles que são divisíveis por 12, já que o MMC de 3 e 4 é 12. Então, a resposta vai ser 300 menos 75, que é 225. E por último, quantos são divisíveis por 3 e por 4? Os que são divisíveis por 3 e por 4 vão ser os que são divisíveis por 12, que nós já calculamos antes, que é 75. Novamente, por que 12? Porque o MMC de 3 e 4 é 12. Então, se eu dividir 900 por 12, vai dar 75, que é a resposta da questão. Continuando. Quantas sequências de 3 dígitos decimais, quer dizer, de 0 a 9, item A, não são formadas pelo mesmo dígito 3 vezes? Como é que eu resolvo isso? Quantos números existem com 3 dígitos decimais? Vai desde o 000, que é 0, até 999, que é o último número. Então, quantos números existem entre 0 e 999? Vão existir 1000, né? Porque é 999 mais o 0, que é um número. Então, existem 1000 números entre 0 e 999, contando tanto o 0 quanto o 999. Desses 1000, quantos que não têm os 3 dígitos iguais? São muitos, mas como é que eu resolvo isso? Eu conto aqueles que têm os 3 dígitos iguais, que são o 000, o 111, o 222, o 333, até o 999, que são 10 números. Então, qual que vai ser a minha resposta? 1000 menos 10, que é 990. Item B. Quantos desses começam com um dígito ímpar? Quer dizer, o primeiro dígito vai ter que ser um número ímpar. Ele vai ter que começar com 1, com 3, com 5, com 7 ou com 9. Então, eu tenho 5 possibilidades para ele, né? E os outros, eu posso começar com qualquer número, do 0 ao 9. Então, eu tenho 10 possibilidades para o segundo e 10 para o terceiro. Se eu utilizar a regra do produto, vai ser 5 vezes 10 vezes 10, que vai dar 500. E por último, quantos desses têm exatamente 2 dígitos que são o número 4? Aí como é que eu resolvo? Quer dizer, eu tenho 3 posições. Dessas 3 posições, em 2 delas tem que ter o número 4. Então, quais são as possibilidades? Pode ser que as 2 primeiras tenham o número 4. Se elas têm o número 4, a última tem que ter o 0, o 1, o 2 e o 3. Não pode ter o 4, porque, como eu falei que tem exatamente 2, então não podem ter 3. Então não pode ter o 4 na última. Mas pode ter o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, quantas possibilidades tem entre 0 e 9, tirando o 4? São 9. Então, no primeiro caso, que é as 2 primeiras são 4, eu vou ter 9 possibilidades. Só que não é a única opção. Pode ser que esses 2 4s, eles não estejam na primeira e na segunda posição. Pode ser que eles estejam na segunda e na terceira. Sendo assim, eu vou usar o mesmo raciocínio. Vai ser 9 possibilidades no primeiro, do 0 ao 9, tirando o 4, e os outros já são 4, então não tenho mais possibilidades. E existe também a terceira possibilidade. Qual que é? Que o 4 está na primeira dígito e no último. E o do meio, que pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, não pode ser o 4, mas pode ser o 5, 6, 7, 8 e 9. Então, como pode ser um ou outro, eu vou utilizar a regra da soma e a resposta vai ser 9 mais 9 mais 9, que é 27. E esse foi o nosso primeiro vídeo de exercícios que junta a regra da soma, a regra do produto e o princípio da inclusão e exclusão. Na próxima semana, nós vamos lançar outro vídeo de exercícios para fixar melhor os conhecimentos. Então, não perca o próximo vídeo.